Swastika Mudra. Swastika Mudra. Swastika significa auspicioso, o que dá boa sorte, o que facilita caminhos. Bom, vamos... Swastika, né? Esqueci de mostrar. Swastika é só isso. Swastika é o nome daquela cruz gamada que é utilizada na Índia largamente nos templos, principalmente relacionados a Ganesha. Ganesha está cheio desses símbolos em volta dele. Todos os lugares que você quer boa sorte ou que você quer que tenha boas realizações, eles colocam a swastika. Não existe aquela história de que a swastika inclinada para cá ou inclinada para lá, ou girando para cá ou girando para lá, vai proporcionar um efeito assim ou assado. Só existe uma swastika, ela gira numa direção só, que é a que existe na Índia em todos os lugares, que é idêntica à que o Hitler usou. Idêntica. Gira para o mesmo lado que a de Hitler, tudo igual. Acontece que nos selos em esteatita do Vale do Indo, o desenho da swastika é exatamente aquela que é usada hoje na Índia. Só que vocês sabem que quando você vai carimbar alguma coisa, o carimbo é ao contrário. Então você carimba, mas o carimbo está ao contrário. Então quando você olha o carimbo, quando você olha os selos, vocês sabem aqueles selos para selar carta e tudo mais? Então quando você olha os selos em esteatita, eles estão exatamente na mesma direção de todas as swastikas que você encontra na Índia. Mas aquilo era um selo. Provavelmente alguém pegou pela primeira vez aquele selo e copiou como estava no selo. A população inteira da Índia usa a swastika inversa, provavelmente daquela que foi criada pelos Drávidas. Os Drávidas usavam numa direção oposta, só isso. Pode ter sido um engano, ou pode ter sido alguém que olhou o símbolo e copiou dali do selo, daquele jeito que estava. Isso não dá para saber. Isso tem muita discussão, tem muita... e é bobagem. Só tem que lembrar o seguinte, a Índia inteira usa a swastika na mesma direção. Tá? E swastika, né, no caso, simboliza auspicioso, que eu já falei, também significa cruz, né, cruzado, ou encruzilhada de caminhos. E o simbolismo da cruz gamada leva à fonte original do shivaísmo. Ele representa a expansão dos mundos a partir de um vórtice. A dificuldade do retorno à origem está representada pelos braços angulares da cruz. Então, e a própria swastika, ela também está relacionada com um labirinto, né? Que é uma imagem arquetípica, né? Tem um arquétipo do labirinto dentro da imagem da swastika. Então, essa imagem ela é utilizada como boa sorte, não tem a ver com arianos, não tem a ver com o povo hindu que utiliza isso há milênios e ponto final. Né? Foi tudo uma gafe e não fiquem impressionados com a swastika, que não é um símbolo do mal. Lembra que eu falei Hamsasya, né? Que eu falei que era swastika Hamsasya, eu errei. É Katakavadhana. Eu esqueci, agora eu lembro que eu me lembrei que eu falei errado. Então, Katakavadhana é esse gesto daqui que eu no início falei outro nome por engano. Eu coloquei como swastika porque ela era cruzada. E esse gesto, ao ser feito com uma mão só, recebe o nome de Hamsasya, que eu falei para vocês. Que significa coelho, né? Simboliza esticar a corda de um arco, lançar um olhar fulminante, sustentar uma guirlanda de flores ou um colar e usar perfume. Isso é normalmente usado aqui na Índia, como se você... Sabe, todas as vezes que na dança indiana eles pegam algo assim, ou quando vão lançar uma flecha assim, né, segurando a flecha e o arco aqui na mão. Então tem uma série de significados do gesto que ele coloca os dedos das mãos dessa forma daqui. O Hamsasya também é utilizado com o dedo flexionado e isso eu já falei. Tá. Chakra Mudra tem um detalhezinho. Chakra significa roda ou círculo. Ela também, essa posição das mãos é utilizada na mitologia
por um círculo, uma arma de fogo, uma arma de guerra, utilizada por Rama, utilizada por Vishnu, utilizada por uma série de deidades para o mal. É como se fosse uma roda dentada que eles usam para... Né? E no épico do Ramayana, Rama utilizou esse disco para acabar com Ravana, que era aquele demônio que estava no Sri Lanka. No épico eles contam que Hanuman, ele pulou o estreito, né, foi parar na ilha e tal, salvou a esposa dele. Todo mundo conhece mais ou menos a história, mas um dia, quando a gente puder falar um pouquinho mais sobre mitologia, a gente fala sobre esse épico, que vale a pena. Inclusive, uma das coisas que valem a pena é falar sobre as fotos de satélite da ponte que liga o continente à ilha, que muitas pessoas achavam que era mentira. Falaram, não, como é que vai construir uma ponte naquela época, vários quilômetros de distância, pelo amor de Deus. Aí fotografaram por satélite e verificaram que tinha uma ponte submersa, construída por mãos humanas. Quer dizer, aí a gente já começa a elocubrar uma série de coisas. Vocês viram agora na internet, recentemente, falando sobre a pegada que descobriram, não sei qual, um gigante humano na Índia, viu? O cara tinha aproximadamente, segundo as estimativas, 400 quilos. Né? Eu não tive tempo de pesquisar nem de ler, mas aparentemente o cara era bem grande. Né? Era uma pegada humana, e aí você para e pensa e fala, bom, e aqueles gigantes que eram descritos nos textos hindus? Provavelmente era um ser humano. Hoje em dia, se você for ver em vários lugares da África e até da Índia, tem seres humanos que se vestem de macaco. Né? Hanuman muito bem poderia ser uma dessas tribos que se vestem como macaco para cultuar o deus macaco. Né? E por aí vai. A gente tem uma série de histórias na Índia que podem muito bem ser verdade. Né? Claro, quem conta um conto aumenta um conto com o passar dos milênios, mas aparentemente a cultura indiana não costuma fazer nenhum tipo de aumento exagerado. Eles mantêm uma determinada proporção de realidade. Tudo bem, tem coisas de pessoas voando, outros mundos e tudo mais, mas isso tudo pode estar muito relacionado, sabe aqui, a mundos oníricos, a percepções oníricas, a percepções do submundo humano, que estão relacionadas com o nosso próprio subconsciente, o subconsciente humano também. Oi? Pessoas voando. Então, Chakra Mudra, você sabe como é que é feito o Chakra Mudra? Isso. Ele é feito aqui assim. E, geralmente, ele é feito para os dois lados, mas esse giro ele é feito bem contraído. Sim, e acaba que, dentro da mitologia, a posição chamada Chakra Mudra acaba sendo utilizada também como algo que combate o mal. Né? Só que, como é um povo bélico, é uma arma. Entende? Muitas coisas dentro da tradição indiana se relacionam com armas. Armas porque assim, era a cultura daquele povo. Aí você fala arma, yoga e o ahimsa. Durga Mudra é um outro gesto que é relacionado a Durga. Durga era uma das esposas de Shiva, né? E ela carregava um machado. E o machado, ele era carregado aqui. Durga Mudra é esse gesto daqui. Não adianta você fazer assim. Aí você quebrou o machado, você tem dois pauzinhos. Não é para fazer assim, não é para fazer assim. Quer dizer, você tem um bastão aqui e ele fica sendo sustentado para você ceifar. Então o pega aqui, fechado. Não como se estivesse segurando, mas fechada mesmo. Ele tem uma sensação de força. Durga é uma das Shaktis de Shiva. Shakti é energia, é a força, né? E é a esposa de Shiva. Então, ela é a manifestação mais terrível da energia de Shiva, mas de uma forma incontrolável. Por exemplo, todo mundo pensa, a forma mais terrível da manifestação de Parvati, que é essa esposa de Shiva, é Kali. Não, Kali, ela está relacionada a uma maldade profunda, uma
né, ao movimento, mas Durga ela está relacionada a uma força da natureza, porque ela só aparece porque Parvati pega todas as armas de todos os deuses, por isso ela fica com vários braços, e ela passa a ser a expressão da força da natureza. Ela é uma força incontrolável da natureza. Então ela representa, enquanto esse aspecto de Durga, a própria mãe natureza. Seria a própria Gaia. Ninguém consegue imaginar alguém assoprando você e te derrubando, mas você não consegue ficar em pé no meio de um tufão. Ou seja, o vento assoprado não tem força nenhuma, mas na natureza o vento derruba casas, derruba até montanhas, né? Muda a forma da natureza em volta. Então, assim, Durga, na realidade, ela recebeu todas as forças dos deuses para representar uma força muito maior. Porque, como sempre, Shiva cometeu a bobagem de conceder um dom a um mortal. A um demônio. E Shiva tem esse probleminha, né? Shiva é aquele benfazejo, é aquele que faz que concede graça, né? Então, se a pessoa faz um exercício de tapácia, de autossuperação, e vence o exercício, ele ganha o direito de pedir a Shiva qualquer coisa. Sempre Shiva chega e dá. Aí o cara simplesmente pediu que ele fosse a mais forte dentre as criaturas do planeta. Então, e que ele não poderia ser morto de forma alguma, aqueles pedidos de sempre, né? E aí ele começou a fazer um monte de maluquices, né? Começou a destruir o mundo e começou a destruir as pessoas, aí Durga intercedeu para poder acabar com esse personagem. Mas é assim que acontece. Então, assim, Durga é o culto à mãe, né? É o culto à mãe terra, é a própria Gaia. Abhaya Mudra é o gesto de dissipação do medo. O Abhaya é executado por Shiva naquela posição quando ele está, e em outras também, mas é muito executado por Shiva quando está naquela posição de Nataraja, dançarino em torno do fogo, que é aqui assim. Que às vezes pode ser feito assim também, mas ele é muito colocado aqui assim. Essa mão como um desprezo completo a todas as forças e um desafio, e essa daqui é relacionado com alto lá, né? Você pode vir, pode ser bem recebido, mas alto lá, né? Então ele tem duas forças antagônicas, uma que vai para o céu, outra que vai para a terra, quer dizer, forças complementares. E a gente encontra o gesto, assim, muitas vezes na iconografia indiana. Especialmente nas representações de Shiva Nataraja, suas Shaktis e nas de Ganesha. Abhaya Mudra é também um dos pontos de partida para a prática de vários tipos de dança indiana. Nagabandha Mudra, Naga vem daquelas serpentes indianas. Vocês já viram a Nadja, aquela serpente Nadja, que ela tem uma se chama lá. Como é que é o nome daquilo? Guarda-chuva. Não sei. Guarda-chuva, né? Uma orelha, sei lá o que, né? Que aliás o cobra não tem orelha, vocês sabem lá no escuro. Mas tem uma. Só estou reafirmando só para. Né, eu falo orelha, a pessoa fala, ele não sabe nada disso. Biologia. Fídeos, né? Então a ideia é assim, ele tem uma abertura, então os Nagabandhas está relacionado com essas serpentes entrelaçadas. E elas têm um desenho muito comum na Índia. Elas aparecem na iconografia hindu em vários momentos. Vocês já viram o caduceu de Mercúrio, em que as serpentes elas fazem movimentos helicoidais umas nas outras? Né? Quer dizer, na realidade o caduceu de Mercúrio tem o caduceu, né, com as cobras fazendo os movimentos helicoidais. Na Índia não tem o caduceu e as cobras só fazem os movimentos helicoidais, muito parecido com o DNA. Você olha
aquele helicoidal do DNA, é idêntico. E Nagabandha, então, vamos começar aqui. Nagabandha nos leva a pensar nos Nagakaus, que são caduceus dravídicos, esculpidos em pedra, que representam duas serpentes entrelaçadas e erguidas, que são colocadas debaixo de grandes árvores no sul da Índia. Essas árvores são de dois tipos e crescem em simbiose. Acho que todo mundo aqui no Brasil também já viu isso. O pipal, ficus, religiosa, representando enselos de esteatita no Vale do Indo, e o vepu, nunca consegui pronunciar esse nome, mas é Asadrista índica, que são árvores macho e fêmea, respectivamente. O Nagakal é um símbolo sexual tântrico e de tanta importância quanto o linga ligado à fertilidade e o conhecimento. Que eu posso jogar em cima de vocês, que não param. Né? Vocês já viram aquelas árvores que você tem macho e fêmea e elas se entrelaçam, elas ficam juntas, elas ficam completamente retorcidas? São essas árvores que eu falei perfeitamente em latim, o nome delas, como vocês puderam ver. Né? Eu até posso repetir para vocês verem mais tarde depois. Asadrista indica. Vepu asadrista indica. E o pipal ficus religiosa. Então, o Nagabandha, aliás, eu não mostrei, né? O Nagabandha é esse daqui. São as duas nagas, né? Cabeça de naga, da Nádia, né? E cruzada, que lembram os Nagakaus. Nandi. Nandi é aquele touro que é a montaria de Shiva. Shiva, o linga, que é a mão direita. Nandi é a mão esquerda, os chifres de Nandi e aqui. Então ele está repousado sobre Nandi. Algumas representações colocam os dedos unidos, com o polegar e o dedo médio e anular. Outras fazem essa posição daqui, que ela dá saída para esse outro gesto daqui, que é o Katva Mudra. Então você tem esse daqui, que é utilizado comumente. Às vezes com o dedo polegar aqui. Temos aqui representados dois símbolos fundamentais dentro do shivaísmo, o touro e o falo. Não precisa nem falar nada, né? O touro, quem já viu um touro de perto entende o que os indianos fazem quando representam um touro. Eu acho que assim, pouquíssimos animais são tão tenazes quanto um touro. Ninguém fica na frente de um touro, ninguém é louco para ficar na frente de um touro. Então assim, ninguém fica na frente de um touro quando ele está bravo. Quer dizer, é um animal que assim, ele emana poder, ele emana um poder muito grande. Quer dizer, a gente hoje em dia, sinceramente, a gente é muito bobinho, né? A gente é muito criancinha, a gente está na cidade, a gente não faz ideia do que tem na natureza. Você vê uma criança recebendo uma maçã no prato, a criança hoje em dia acha que ela foi fabricada em algum lugar, né? Você vê coco, as crianças já perguntam assim, de onde é que veio? Por que embalaram a água de coco nesse negócio tão complicado de abrir? Cadê a tampinha para abrir o coco? Então assim, a gente não vê os animais mais, a gente não vê uma cobra, a gente fica completamente bobo diante desses animais. Então, se algum dia vocês tiverem a oportunidade de chegar perto de um touro, e saírem vivos, né? Bom, chegarem perto de um touro, vocês vão entender o que eu estou falando. É um animal que, assim, você chega perto, a 4 metros de distância, você já tem respeito. Você não, tocar um touro dá vontade de chorar, né? Principalmente ver aqueles olhos, né? Aquela expressão de poder puro. Então, muitas vezes, os seres humanos, eles gostavam de fazer o quê? Fazer chapéu com os cornos desses animais. Hoje em dia não pega muito bem isso aí, no meio da rua. Mas, sinceramente, antigamente, era sinal de que você, né, de poder. Né? Shiva usava um chapéu desse naquele selo de esteatita, que é muito, logicamente, é muito difícil saber se eles estavam ali naquele selo de esteatita, falando de Shiva mesmo, pode ser qualquer personagem. Os vikings usavam, né? Então, assim, vários povos na face da Terra, aliás, usavam um chapéu com chifres.
que significava o quê? Poder, né? Tomar o poder para si. Como os índios norte-americanos que usavam penas de determinados animais, usavam a pele do tigre, do urso, né? Para ter a força do urso. Então tem alguns animais que eles se relacionavam mais. O touro é a personificação das virtudes, da retidão e da justiça para o indiano. Ele representa a pulsação sexual, não precisa nem dizer porquê, né? O princípio masculino da fertilidade e é a manifestação no reino animal do princípio representado por Shiva. O linga literalmente significa signo, né? É o órgão sexual masculino e através do qual se manifesta o princípio criador. É o nexo entre o homem e as forças criadoras da natureza. O mundo inteiro tem por base o falo. Tudo se origina no linga. Quem deseja a perfeição deve venerar o linga. Obviamente, isso é do Linga Purana. E o outro? O falo é o símbolo da origem de todas as coisas, que é o Shiva Purana, né? Que é o Vidyeshvara Samhita, que é o capítulo 1, versículo 16. O Nandi Mudra ele pode ser usado justamente para evocar aqueles significados. Muitas vezes os significados são usados, todos aqueles significados que eu dei até agora, são usados para reproduzir a mudra. Então você fazer a mudra para produzir essas sensações de força, por exemplo, de Nandi Mudra, são ocasiões para a utilização do gesto. Então você está meio mole, meio cansado, quer dizer, homem e mulher pode usar. Não é porque tem linga e tem um touro que você fala assim, opa, vou ficar masculinizado. A ideia em si é estar em contato com um poder muito forte da natureza. A execução do gesto e a imaginação de que você capturou aquele poder para si, mais ou menos como os xamãs norte-americanos faziam, como o xamanismo primitivo dos Vedas, que eles capturavam as energias do cavalo, capturavam as energias de determinadas entidades, é a execução da mudra. Então, lembra que eu falei numa das aulas que as mudras eram a materialização de um pensamento? Então, quando você faz a mudra, você está materializando o pensamento, você está transformando aquele pensamento numa atitude física, real, palpável. Samputa Mudra. Samputa Mudra significa... peraí, eu mostrei Nandi, não mostrei? Samputa Mudra significa cofre ou caixinha de guardar joias. Obrigado. Ele pode ter o significado de baú, cofre, uma caixa, um jogo de dados ou algo escondido e oculto. Jogo de dados. Shiva tem umas passagens em que joga com Parvati um jogo que eu esqueci o nome agora, que é o jogo em sânscrito significa lila, que é um jogo que Shiva jogava com Parvati, agora eu esqueci o nome do jogo, gente, que maldade isso. E Samputa Mudra, por exemplo, é utilizado quando você quer concentrar energia nas mãos, como se você quisesse materializar essa energia ali no meio. Então você fica sentado e visualizando as mãos aquecerem, ficarem com energia o suficiente para depois você fazer algo com isso. Geralmente libertando isso numa mudra posterior. Yoni Linga Mudra. Yoni é, obviamente, o órgão sexual feminino. Linga é o órgão sexual masculino. Quando você tem os dois gestos juntos, você tem o quê? Um ato sexual consumado, que é o Linga penetrando a Yoni. O indiano ele não é muito sutil, ele é muito literal. Enquanto algumas culturas eles criam elementos simbólicos para representar esses aspectos do feminino e do masculino, o indiano ele é literal, porque ele não tem o problema que a gente teve com a nossa cultura judaico-cristã islâmica, que é de sexualidade é uma coisa reservada. Se bem que assim, é uma meia verdade. Talvez vocês não saibam, até muito pouco tempo atrás, boa parte das residências não tinham corredor. Isso significa que as casas não tinham sequer privacidade. Significava que o quê? Cada cômodo ligava o outro cômodo. Então, se tinha alguém fazendo amor numa cama, o único jeito que eles tinham para se livrar
né, dos espertinhos lá, era colocar aquelas cortinas na cama. Então tinha a cama, as cortinas, e ficavam passando os vassalos para cima e para baixo dentro dos castelos. Ou seja, nem os reis tinham privacidade. Como a invenção do corredor, que ligava vários quartos a um corredor, né, é muito recente. Então privacidade era uma coisa que não tinha. As pessoas geralmente ficavam em casas e transavam todos eles. Ficava um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, ficava ali, outro ficava aqui. Quer dizer, a invenção do corredor e a invenção das casas e quartos criou privacidade, né? Então a gente passou a ficar, né, fazer as necessidades na frente uns dos outros. Quer dizer, o ser humano vivia muito mais apinhado, assim, um em contato com o outro, do que hoje em dia. E na Índia, eles sempre tiveram um comportamento que o sexo é algo sagrado, é algo que tem que ser venerado e tem que ser aprendido, e a pessoa tem que aprender bem para que ambos tenham um prazer muito grande, porque através desse prazer eles não só conseguiriam trazer uma vida ao planeta, mas também eles conseguiam chegar mais perto dos deuses. Então o sexo era uma coisa que era completamente diferente da nossa tradição, da nossa cultura. Era uma coisa que era vista como algo bom e não como algo ruim, pernicioso, feio, que deveria ser feito escondido. E muitos desses gestos, que muitas pessoas ficam chocadas, quer dizer, hoje em dia, eu ainda continuo tomando esse cuidado quando eu falo dos gestos. Eu provavelmente não precisaria, mas é sempre bom, porque há apenas 20 anos atrás, tinha alunos meus que se recusavam a fazer esse gesto. Linga Mudra, Yoni Mudra, ou Yoni Linga. As pessoas falavam, eu não vou fazer um gesto que Linga está penetrando uma Yoni, de forma alguma. Às vezes, quando eu queria fazer com que as pessoas executassem as mudras, eu falava, então vamos lá, gente, vamos nos concentrar em Yoni Linga Mudra. Aí o que é Yoni Linga Mudra? Não, é Dona Yoni e o senhor Linga, né? Mas, sabe, que as pessoas não queriam fazer. Então eu falei, não, essa é uma mudra, vocês têm que se concentrar, faz parte da tradição indiana. Eu evitava falar porque não faziam, não havia jeito de fazer. Havia um preconceito muito grande. E, no final das contas, as pessoas pegam órgãos sexuais e entregam para as namoradas no dia dos namorados, entregam até para a mãe. Não é assim que funciona? Eu fico imaginando se o ser humano fosse para um planeta onde os caras simplesmente chegassem, pegassem os animais e arrancassem os órgãos genitais e dessem tão contentes os órgãos genitais para outras pessoas. Vocês iam achar isso muito esquisito, não iam? Mas a gente faz isso o tempo inteiro. A gente vai lá e corta as rosas e entrega o símbolo de um órgão genital para... Né? Tudo bem, a planta, né? Plantinha bonitinha, com pétala, mas é um órgão genital. Né? E a natureza tem essa característica de o tempo inteiro ter reprodução à nossa volta, o tempo todo. É que a gente vive em cidade grande. Você não tem como ver um relógio se reproduzindo, uma câmera ou uma almofada. Então, a nossa relação com a natureza hoje em dia ficou meio distante, mas quem vivia a natureza, quem vive na natureza, vê isso o tempo inteiro. Ela está muito evidente. E Yoni Linga Mudra representa o quê? O momento da concepção. Não o momento do nascimento do universo, nem nada disso, mas o momento em que ele é concebido, né, para germinar. Então, o Yoni Linga Mudra tem uma passagem do Linga Upasana, né? Só podia ser. A natureza manifesta a energia cósmica universal e está simbolizada pela Yoni, o órgão feminino que rodeia o Linga. A Yoni representa a energia que engendra o mundo, matriz de tudo que existe. É bonitinho. É o volume 2, página 154. Bom, o gesto chamado Yoni Linga Mudra, ele pode ser usado em momentos em que você quer expressar equilíbrio, o início de coisas boas, a geração de pensamentos diferentes. Então você quer pensar em coisas mais construtivas, quer mudar o seu pensamento, você faz o gesto como a intenção de fecundar a mente com pensamentos novos, para dar a criação de novas possibilidades, de transformação, de crise, né, para que outras coisas venham a substituir.
substituir aquela que foi. Rita Mudra, a Rita é um cesto de flores. Significado: oferta de flores ou de frutos, a lua cheia, o pôr do sol, harmonia, beleza, abundância ou presentes. Então ele é colocado muitas vezes assim, como uma oferta, uma doação. Então em pujas ele é muito utilizado para simbolizar flores ou frutos, porque às vezes as pessoas elas não têm possibilidade de fazer os seus rituais diários na Índia com flores e com frutos, porque ele está no meio do deserto, ou está numa situação, então ele usa determinados símbolos para dar a intenção de que ele estaria fazendo essa oferta. E lembra de não fazer isso com o punho para não machucar o punho. Lembra do deixar sempre reto. Ele fica reto, reto e encaixado aqui. Ele não fica assim, nem assim. Ele continua, ele não muda essa posição. Habituem-se em fazer o Alapadma Mudra sem mudar a configuração do punho. Tá? O Shanka, ele está muito relacionado com aquele búzio, ou aquele, muitas vezes aquele Nautilus. Já viram o Nautilus? Ele tem uma forma espiralada. Nautilus. Meu Deus do céu, vocês estão muito urbanos. Vocês não saem do... Vamos fazer sem dúvida a gente vai estar marcando um passeio com vocês em alguns meses, para vocês conhecerem búzio, touro, né? Essas coisinhas assim que todo mundo deveria conhecer. A gente fala, isso fica... Então assim, o Shanka Mudra, ele é a representação de um búzio, de uma concha. Então você, com a mão direita, pega o polegar esquerdo, some com ele, seu polegar direito toca o dedo maior da mão esquerda e pronto, já tem ali o búzio, ou concha, que é um instrumento usado na guerra para congregar os guerreiros, para chamar os guerreiros, e que também é utilizado hoje em dia em muitos grupos, Hare Krishnas, por exemplo, Vishnuístas, por exemplo, que eles tocam de manhã cedo o búzio. Não sei, já escutaram o pessoal fazendo esse ritual de manhã cedo? Ou nunca escutaram? Onde eu moro, onde eu e a Carol moramos, tem um grupo Hare Krishna bem longe. E todo dia de manhã cedo dá para escutar eles fazendo. É muito legal. O som é muito legal, é muito característico, entende? E ele era usado para, à distância, congregar essas pessoas. E o Shanka, ele também está relacionado não só à guerra, não só à conclamação, mas ao útero. Quando você chega perto de um búzio e coloca ele no ouvido, o que acontece? Parece que tem som dentro dele, parece que ele produz som. Então assim, ele é a origem do som, ele é a origem da criação. Ele é como se fosse um útero onde a partir dali coisas nascem. Ele representa o útero materno, ele representa o ovo cósmico, como eles chamam. O ovo cósmico é o Hiranyagarbha, que é o ovo que deu início ao universo. Hiranyagarbha, que é o ovo dourado. Garbha é feto, o ovo. Exercício de movimento, guerreiros... tá. Ele lembra exercícios em movimento, guerreiros, heróis, titãs, demônios, o anúncio de uma batalha, e a imagem do caracol com a sua espiral nos remete também ao labirinto. Aliás, os primeiros labirintos eles tinham formas espiraladas, né? Depois eles passaram a fazer labirintos em outras formas diferentes, que aliás eram mais labíricos, assim. E a espiral ela está em desenhos muito antigos da humanidade. Aparentemente são imagens que nos remetem ao nosso próprio subconsciente.